Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Natasha e estarei ministrando para você a lição de número 5, que tem por título Como Ler as Escrituras, da revista Lições Bíblicas da CPAD. Antes de começarmos a nossa lição, quero convidar você, nosso ouvinte, que ainda não se inscreveu no nosso canal do Crente Docente. Inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações, nos siga também nas redes sociais do Instagram e do Facebook e fique por dentro de todas as novidades que ainda acontecerão neste ano de 2022. E olha que tem muita novidade, hein? Não fica de fora dessa. Agora vamos dar início à nossa aula, começando com o nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, que está situado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Nosso texto base, que é o texto que basearemos toda a nossa lição, está em Atos 8, do 26 ao 30, e eu vou estar lendo na versão NVT. E diz assim: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelo tesouro de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e ouviu que lia o profeta Isaías. Perguntou-lhe: Ó Senhor, compreendes o que lê? É muito interessante, gente, essa pergunta que Filipe faz ao oficial. Isso me faz refletir quantas vezes já não lemos e não compreendemos o que estava nas Escrituras. Ou quantas vezes a gente conhece pessoas que comentam que não conseguem compreender alguns textos da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. E eu penso que é muito importante, sim, a gente entender a estrutura da Bíblia para poder manejá-la corretamente, como vimos também na lição anterior, na lição 4. E mais importante ainda, é lê-la adequadamente, para não fazermos interpretações errôneas das Escrituras Sagradas. Porque ler a Bíblia não é só um prazer, mas ela é um privilégio para aqueles que entendem verdadeiramente o que estão segurando em suas mãos. Não é qualquer livro, né, gente? É a palavra do próprio Deus. E como leitores dessa palavra, Tiago 1, no versículo 22, diz assim: Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-a em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Gente, Tiago aí já deixa um alerta, que não devemos ser apenas leitores ou ouvintes, né? Mas cumpridores da palavra. Nessa lição que eu vou estar ministrando para vocês, nós vamos falar da importância dos princípios basilares da interpretação bíblica. O primeiro deles é: a Bíblia precisa ser interpretada. Nós vamos entender agora, primeiramente, a importância da exegese. Essa palavra exegese, ela é oriunda do grego, que significa literalmente guiar para fora. Isso é, extrair de forma minuciosa a intenção de cada palavra, né? Dando clareza ao texto, analisando seu significado de forma objetiva e profunda. No caso da Bíblia, o alvo da exegese é deixar que a própria Escritura diga o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. E nesse aspecto, precisamos reconhecer que todas as vezes que estamos lendo a Bíblia, nós estamos interpretando ela. Isso porque todos nós somos também intérpretes. Lá em Daniel 9:2, diz assim: Nesse primeiro ano, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor, revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Percebe que quando Daniel fala ao estudar, ele estava ali lendo, compreendi, ele estava fazendo o quê? Interpretando. Ele estava interpretando o que estava escrito, né? A palavra do Senhor estava dizendo ali ao profeta Jeremias. Ele estava interpretando a Bíblia. Entenda que todas as vezes que nós lemos a Bíblia ou qualquer outro livro, cada pessoa ela traz uma bagagem, o seu ponto de vista, pelas experiências da vida
ideias preconcebidas. Mas no caso da Bíblia, gente, nós precisamos aplicar métodos sadios para que a gente não tenha um falso entendimento daquilo que não foi a intenção do Espírito Santo, como eu falei lá em cima. Então nós precisamos ficar muito atentos em relação a isso, porque um falso entendimento pode nos acarretar e vai, tá? E vai nos acarretar em vários erros na nossa vida cristã. Vamos ver agora a natureza das Escrituras. Naturalmente, a Bíblia precisava ser interpretada, porque por sua natureza, ela foi escrita em duas línguas distintas, que era o hebraico e o grego. Aproximadamente aí em 1600 anos, por cerca de 40 autores, que vieram de épocas e culturas aí completamente diferentes. E pensando nisso, a Bíblia ela possui sim as suas particularidades que não podem ser ignoradas. Dentre tantas que a gente pode enumerar, podemos citar algumas aqui, como as narrativas, as poesias, as crônicas, profecias e as parábolas de Jesus, que precisam ser interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo. E vamos para o segundo tópico desta lição, que é pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Vamos falar sobre a autoridade dela. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Nós cristãos cremos fielmente na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. Ela é a nossa autoridade final em questões de fé e prática, como diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Portanto, minha gente, ao ler a Bíblia, temos que ter a convicção, da sua inerrância, da sua infabilidade. Tudo que está escrito na Bíblia é a verdade. E ela é sim o nosso combustível de vida, alimento poderoso para a nossa alma. Como diz lá em Mateus 4,4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós, como cristãos, não podemos aceitar de forma alguma a relativização e a desobediência da palavra. Um ponto muito importante para a gente entender é sobre a iluminação do Espírito Santo na nossa leitura bíblica. Isso se refere à atuação dele em nos capacitar com discernimento para entendermos as verdades que estão dentro da palavra. Vamos ver juntos o que está escrito em Efésios 1, capítulo 17, versículo 18? Diz assim: Peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Nós, meus amados. Logicamente, a iluminação do Espírito Santo, ela não substitui de forma alguma o estudo bíblico. Pelo contrário, à medida que a gente estuda, busca, o próprio Espírito de Deus, ele abre o nosso entendimento. E só assim a gente consegue compreender de forma espiritual mesmo, o que muitas vezes o nosso intelecto limitado, humano, não consegue. E assim, o conhecimento da palavra de Deus, ela traz comunhão com ele, vida de oração, obediência e santificação. Aí você fala, professora, o que você está falando, tem como provar? Tem. Depois você lê lá, 2 Pedro 1, 3, do 3 ao 10. Agora nós vamos falar do valor das experiências. Como vimos aí nos tópicos anteriores, a Bíblia ela deve ser lida, examinada e aplicada sim no nosso viver diário, pois ela nos traz ensino e correção, repreensão. Essas verdades bíblicas elas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor, como nós vemos em Marcos 16, 20. Exemplo disso também é o livro de Atos. Nós não cremos que ele apenas descreve a experiência pentecostal da igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Você vê também em Atos 2, do 1 ao 4, versículo 38 e 39. E vale ressaltar
que nem a experiência e nem a tradição de qualquer igreja ela pode estar acima da autoridade da palavra de Deus. Somente a Escritura é o que pode autenticar e corrigir a experiência ou prática da igreja quando necessário. Vemos também em 2 Timóteo 4:2. No terceiro e último tópico desta lição, nós vamos falar sobre as regras básicas da interpretação. A Bíblia é a sua própria intérprete. Lutero desenvolveu a máxima de que a Bíblia tem que ser interpretada e entendida por si própria. Isaías 8:20 vemos isso. Significa que devemos estudar a palavra seguindo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão do outro texto. E essa afirmativa ela é legítima, porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino, o nosso Deus. Embora esse método seja legítimo, todo estudante da Bíblia, toda pessoa que procura entender a palavra, ela precisa do auxílio de regras básicas para ter uma correta interpretação. Dentre esses princípios gramaticais, históricos e literários, eu preciso enfatizar que o texto bíblico ele tem um sentido único e sempre que possível ele deve ser interpretado literalmente. Porém, a gente sabe que tem alguns casos que a gente tem que ter cuidado. Exemplo disso, vamos lá. Cristo quando disse, tomai, comei, este é o meu corpo. A gente sabe que nesse texto, quando ele mostra o corpo, não é no sentido literal. A gente sabe que é quando ele está partindo o pão. Então, no caso, é um sentido figurado. Não tem como a gente interpretar aí de forma literal nessa parte do texto. Assim, quando ele vai falar também do sangue, que ele está dando o vinho. Não é de forma literal, é de forma figurada. Outro princípio refere-se ao contexto. Isso é, a gente tem que analisar os versículos que precedem e seguem o texto que se estuda. Porque, como dizem, texto fora do contexto é pretexto para heresia. Nós não podemos isolar versículos e dele fazer doutrinas. A Bíblia ela deve ser interpretada no todo, entende? E não numa hipótese particular. Isso significa que não devemos forçar as nossas próprias ideias sobre o texto, mas sim procurar descobrir o que a Bíblia realmente está querendo nos ensinar, porque Deus fala através dela, ela é a palavra dele. E quando lemos, o nosso objetivo maior deve ser esse, descobrir qual é a mensagem que Deus quer falar para nós. Todos nós usamos um pouco da hermenêutica quando nós lemos o texto e procuramos entender o que ele diz. Então vamos lá, a hermenêutica bíblica ela é uma forma organizada de compreender e interpretar o que estamos lendo na Bíblia, certo? Geralmente ela envolve 3 passos, eu vou tentar te explicar de forma bem resumida. Ponto 1, entender o texto, entender as palavras que estão escritas ali, sem interpretação e sem aplicação nenhuma. Entender cada palavra, porque às vezes quando a gente não entende uma palavra, o texto em si se torna mais complicado. Então o primeiro ponto é a gente tentar entender as palavras que estão escritas. O segundo ponto é entender o contexto. Cada versículo e cada passagem bíblica faz parte de uma história maior. Ignorar o contexto e abrir um livro é como se, vamos lá, você vai abrir um livro qualquer e ler uma página do livro. Você não faz sentido, você não vai entender o que está escrito ali. A mesma coisa é a Bíblia. Você pegar e ler, abrir ela e do nada ler, você não vai entender muitas vezes o contexto. Você vai ler ali um versículo e talvez você fica, ué, como assim? Mas aí você tem que entender o contexto do que está sendo dito ali. E terceiro e último ponto é a aplicação. A interpretação pessoal deve ser a última parte de uma boa interpretação de uma passagem bíblica. Somente quando a gente entende esses 2 pontos que eu te falei, a gente pode pegar esta mensagem e aplicar na nossa vida. E aí, eu tenho que te alertar para os perigos da hermenêutica pós-moderna. Como eu falei, a Bíblia ela é a verdade e ela é a palavra de Deus, certo? Porém, hoje vemos muita relativização da Bíblia, pessoas querendo se adequar em alguns versículos sem entender o contexto de tudo. Ou até mesmo questionando a autoria de Deus referente à Bíblia.
Nosso firme fundamento de fé, ele repudia toda e qualquer ideia ou pensamento que nega a divina inspiração. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro 1, do 20 ao 21? Diz assim, versículo 20. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do próprio profeta, nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falam da parte de Deus. Então, amados, nenhum leitor pode interpretar a Bíblia como quer, relativizando ela ou até mesmo completando a palavra de Deus. Isso não existe. Infelizmente, hoje em dia, até no nosso meio, vemos pessoas querendo que a Bíblia seja atualizada e isso não nos cabe. E outra coisa, a gente está vendo, ela é mais atual que o jornal de amanhã. E por fim, reconhecemos que as regras da hermenêutica não são infalíveis. E por este motivo, sempre que estivermos usando métodos de interpretação, nós necessitamos, sem dúvida alguma, da iluminação do Espírito Santo. Como diz 1 Coríntios 2,12. E a nossa conclusão, e recapitulando tudo que nós falamos acima, a Bíblia Sagrada ela deve ser lida e interpretada. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma dessas duas técnicas estão acima da autoridade da palavra de Deus. Jamais. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. E aqui eu concluo minha aula externalizando minha eterna gratidão a Deus por nos permitir ter acesso à sua poderosa palavra, que é viva e eficaz. Agradeço pelo privilégio de hoje poder estar aqui ministrando essa aula maravilhosa e também estendo a minha gratidão ao professor Edivanei, autor desse projeto incrível que é o Crente Docente, que tem muito não só me abençoado em cada lição que nós ouvimos, mas a todos eu creio que acompanham este canal. E a minha oração hoje é que o Crente Docente chegue a lugares ainda maiores, inimagináveis, trazendo ensino e luz para todos aqueles que estão sedentos da verdade. E aqui também deixo o último versículo para o Crente Docente, está em Oséias 6,3, e eu amo esse versículo. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Muito obrigada.